torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de divisão, de mágoa, de rancor, de inveja. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, se tem alguma causa financeira, jurídica, ó Deus, aguardando a resolução, que o Senhor entre em ação, ó Deus, e libere, haja uma liberação, ó Pai, nessa causa da vida do Teu servo, na minha vida, na vida de todos aqueles que esperam no Senhor. Esta é a oração, ó Pai, que eu faço ao Senhor neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hebreus 11:1 começa dizendo: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então aqui eu quero falar hoje, nesta manhã, sobre a fé que aguarda, a fé que espera. E a Bíblia diz, né? Esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Esperar. Então imagina uma manhã de inverno, quando o frio parece até penetrar nos ossos. E você olha pela janela e vê uma criança ansiosamente esperando pelo nascer do sol e acreditando que após aquela noite de frio, o dia vai vir com a luz de esperança, um calor que possa permitir que ela saia para brincar, ver os amiguinhos. E assim é a fé. É uma expectativa firme naquilo que ainda não podemos ver, mas que confiamos que irá acontecer. E hoje nós vamos explorar exatamente isso aí, o que Hebreus 11:1 nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. A carta aos Hebreus, ela foi escrita provavelmente por volta ali do meados para o final do primeiro século, e foi dirigida a cristãos judeus que enfrentavam perseguições e principalmente dúvidas sobre a fé. E nesse período aqui, muitos estavam tentando retornar ao judaísmo tradicional por causa das pressões externas e das dificuldades internas também. Então a palavra de esperança, de que a fé é o fundamento das coisas esperadas, ela foi crucial para fortalecer aqueles crentes, como é para nós hoje, por isso que eu estou falando sobre o assunto. Então, no mundo judaico, a esperança messiânica era central. E a fé era vista como a ponte que conecta o humano ao divino, o homem a Deus. E era sustentado pela perseverança diante das adversidades. Então, o livro de Hebreus aqui nos oferece uma visão elevada da fé. Não como uma simples crença, mas como uma certeza profunda na fidelidade de Deus, mesmo sem evidências visíveis. Em Hebreus 11:1, apresenta uma definição poderosa da fé. Quando ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de algo que não vemos. Então aqui tem duas palavras chave que merecem uma atenção profunda. Primeiro é a certeza, do grego upostasis, que significa fundamento, suporte sólido, ou seja, a fé é o firme fundamento das nossas esperanças. É algo que sustenta a nossa confiança na promessa de Deus. A outra palavra é prova, é do grego elegchos, e pode ser entendido como convicção, uma evidência interna. Então a fé fornece uma certeza interior para validar nossa esperança, mesmo sem evidências físicas visíveis. Você projetou uma construção, ela está no papel, mas você visualiza ela, sabe?
Você está vendo mesmo quando ela ainda não começou a tomar forma. Então a teologia de Hebreus enfatiza que a fé não é uma mera esperança vã, mas é uma confiança fundamentada na fidelidade de Deus. A nossa fé é fundamentada na fidelidade de Deus. A fé nos conecta com aquilo que Deus nos prometeu. A fé nos conecta com a fidelidade de Deus. Mesmo que ainda não vejamos o cumprimento, mas é assim. A fé é a boa esperança, ativa e certeza interior. E quando nós mergulhamos num texto, né, exaustivo, de uma maneira exaustiva, né, fazendo a exegese desse texto, quando fala do grego ali, fé, o pistes, significa confiança, lealdade, convicção. Então, aqui no Novo Testamento, o pistes é a confiança que leva à ação. É um compromisso que resulta em obediência. E a palavra que nós já falamos anterior, certeza, que é o postasis do grego, refere-se à essência ou uma substância de uma coisa. Então, no contexto aqui indica que a esperança tem uma substância real, é uma base sólida na fidelidade de Deus. E quando fala esperamos, o eupisou do grego é derivado de elpis, que significa esperança, uma expectativa com convicção, não é apenas um desejo vago. E a outra palavra que nós falamos anteriormente, a prova do grego elegchos, originalmente ela é usada no contexto jurídico para indicar uma evidência de prova convincente. Então, Hebreus 11:1 é considerado uma das passagens mais marcantes sobre a definição de fé no Novo Testamento e influencia toda a compreensão cristã de esperança e confiança. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, que diz assim: pois na esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Porque se já vemos, então para que esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. E em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E em Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então essas passagens aqui reforçam a ideia de que a fé é uma confiança que transcende o visual e é apoiada na fidelidade de Deus. Na história da fé cristã, nós temos grandes exemplos que confiaram na promessa de Deus, mesmo sem verem o resultado imediato. Um deles foi Abraão. Abraão esperou contra a esperança, Romanos 4,18. Ele acreditou na promessa de Deus de ser pai de muitas nações, mesmo já idoso, e tendo só um filho na velhice. Mas ele acreditou. O próprio Martinho Lutero, durante a Reforma, ele confiou na palavra de Deus como a única fonte de verdade. Sola Scriptura. Aqui, ó. Ele confiou que a única verdade está na palavra de Deus. Isso tudo nos leva às lições práticas para a vida cristã. O que é que nós vivemos, o que é que nós praticamos? A primeira lição prática aqui é uma confiança no invisível. Ou seja, mesmo quando não vemos resultados imediatos, temos que confiar que Deus está trabalhando. E podemos.
Então a nossa esperança deve estar firmada na fidelidade de Deus, não nas circunstâncias visíveis. A segunda lição aqui é a perseverança na esperança. Como, por exemplo, como Hebreus 10, 23, ele nos encoraja, e ele diz assim: afirmemo-nos na esperança, porque é firme e segura. A outra lição é viver pela fé. Não apenas esperar passivamente, mas agir com base na esperança, servindo, perdoando, testemunhando, tudo fundamentado na certeza de que Deus cumprirá suas promessas. Simples assim. E a última lição aqui é cultivar uma esperança ativa. Alimentar nossa fé através da palavra, da oração, comunhão com Deus e com os homens e ações de amor. Ações de amor é justamente a nossa fé trabalhando. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e inicie essa semana com a fé ativa, louvando e adorando a Deus naquilo tudo que tu faz. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, e a mão de Deus estará contigo. O Senhor te abençoe, te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça, Pai.